Capítulo 3. A loucura que veio do mar. Se algum dia o céu quiser conceder-me uma bênção, que esta seja remover de minha memória o resultado de uma causal olhada num pedaço de papel que recobria uma prateleira. Não era nada que naturalmente chamaria minha atenção na rotina diária, já que se tratava de um velho exemplar de um jornal australiano, o Sydney Bulletin, de 18 de abril de 1925. Ele havia escapado até do serviço especializado em coleta de notícias que, à época da impressão, buscava avidamente material para a pesquisa de meu tio. Já havia deixado de lado, em grande parte, minhas investigações sobre o que o professor Endel chamava de o culto a Cthulhu, e estava visitando um doutor amigo em Peterson, Nova Jersey, curador de um museu local e um renomado mineralogista. Certo dia, ao examinar as amostras sobressalentes amontoadas em prateleiras em uma sala no fundo do museu, minha atenção foi atraída por uma estranha imagem estampada em um dos jornais que estavam estendidos embaixo das pedras. Era o Sydney Bulletin que eu já havia mencionado, pois meu amigo tinha conexões em todos os países estrangeiros imagináveis. E a foto era um recorte em preto e branco de uma temível imagem de pedra quase igual àquela que Lee Grace encontrara no pântano. Removi com impaciência o precioso material que cobria a folha de papel e examinei detalhadamente a notícia, que, para minha decepção, constatei ser bem sucinta. O que ela sugeria, no entanto, era de extrema relevância para a minha titubeante busca, e eu rasguei a parte que continha para imediata providência. Dizia: Mistério em embarcação encontrada no mar à deriva. O vigilante chega com um iate neozelandês armado e avariado a reboque. Um sobrevivente e um homem morto encontrados a bordo. Relatos de uma batalha desesperada e mortes no mar. Marinheiro resgatado recusa-se a fornecer detalhes da estranha experiência. Curioso ídolo é encontrado em seu poder. Caso será investigado. O navio cargueiro Vigilante, da Morrison Company, proveniente de Valparaíso, chegou nesta manhã ao caos do porto de Herlinger, trazendo a reboque o inutilizado, mas bem armado, iate a vapor Arlet, de Denund, Nova Zelândia, que foi avistado na latitude sul, 34 graus e 21 minutos, e longitude oeste, 152 graus e 17 minutos, no dia 12 de abril, com um sobrevivente e um homem morto a bordo. O vigilante deixou Valparaíso no dia 25 de março e no dia 2 de abril teve a rota consideravelmente desviada em direção ao sul devido a excepcionais tormentas e fortíssimas ondas. No dia 12 de abril, a embarcação à deriva foi avistada e, embora parecesse abandonada, ainda carregava a bordo um sobrevivente em condições um tanto delirantes e um homem morto evidentemente há pelo menos uma semana. O sobrevivente agarrava um horrível ídolo de pedra de origem desconhecida, medindo cerca de 30 centímetros, cuja natureza todas as autoridades da Universidade de Sydney, da Royal City e do Museu College Street confessaram constrangidas desconhecer, e que o homem disse ter encontrado na cabine do iate, num pequeno estojo entalhado de feitio comum. Após recobrar os sentidos, esse homem contou uma história excessivamente estranha de pirataria e carneficina. Ele é Gustaf Johannessen, um norueguês de certa cultura, segundo imediato da escuna de 2 mastros Emma de Auckland, que zarpara para Callao no dia 20 de fevereiro, guarnecida com 11 homens. A Emma, disse ele, demorou-se muito em sua rota e desviou-se muito ao sul devido à grande tormenta do dia 1º de março, e no dia 22 de março, na latitude sul 49 graus 51 minutos e na longitude oeste 128 graus e 34 minutos, encontrou-se o Arlet, ocupado por uma estranha e mal encarada tripulação de canacas e outros mestiços. O capitão Collins não obedeceu a ordem terminante de voltar,
ao que a estranha tripulação começou a disparar sem aviso e de forma brutal contra a escuna, com a peculiarmente pesada bateria de canhões de bronze que munia o iate. Os homens da Emma não fugiram do combate, disse o sobrevivente. E, apesar da embarcação começar a afundar devido aos tiros que atingiram abaixo da linha d'água, eles conseguiram abordar o inimigo e travar uma luta corporal com a selvagem tripulação no convés do iate. Embora estivessem em número ligeiramente superior, sentiram-se forçados a matar todos eles, já que os homens lutavam de forma demasiadamente feroz e desesperada, ainda que demonstrassem pouca habilidade. 3 dos homens do Emma, incluindo o Capitão Collins e o primeiro imediato Green, foram mortos. Os 8 homens restantes, sob o comando do segundo imediato Johannessen, prosseguiram a viagem no iate capturado, rumando em sua direção original para verificar se havia de fato algum motivo para a ordem de retornar que havia recebido. No dia seguinte, ao que parece, eles desembarcaram em uma pequena ilha desconhecida naquela parte do oceano. E 6 dos homens morreram em terra, embora Johannessen seja extremamente cauteloso sobre o assunto e cite apenas a queda deles de um penhasco. Mais tarde, aparentemente, ele e um companheiro retornaram ao iate e tentaram retomar a viagem, mas foram atingidos pela tormenta do dia 2 de abril. Do período compreendido entre aquele dia e a data do resgate, 12 de abril, o homem se lembra de muito pouco, e nem mesmo da morte de seu companheiro William Breeden. A morte de Breeden não revela a causa aparente e ocorreu provavelmente devido ao desespero e às precárias condições a que estavam expostos. Mensagens telegráficas de Dunedin reportam que o Alert era muito conhecido como embarcação mercante e gozava de má reputação na zona portuária. O iate pertencia a um curioso grupo de mestiços, cujas frequentes reuniões e excursões noturnas na floresta provocavam certa curiosidade, e havia zarpado de forma precipitada logo após a tempestade e os tremores do dia 1º de março. Nosso correspondente de Auckland atribuiu à escuna Emma à sua tripulação uma excelente reputação, e Johannessen é descrito como um homem sensato e honrado. A partir de amanhã, o almirante instaurará um inquérito para investigar o caso, e mais esforços serão feitos para induzir Johannessen a revelar as informações que aparentemente ainda está retendo. Isso era tudo sem contar a foto da medonha imagem, mas foi o suficiente para desencadear um turbilhão de ideias em minha mente. Ali estavam dados preciosos sobre o culto a Cthulhu e evidências de que seus estranhos interesses infiltravam-se tanto na terra quanto no mar. Que motivo teria levado a tripulação mestiça a ordenar o retorno do Emma enquanto eles navegavam carregando seu odioso ídolo? Qual seria a desconhecida ilha na qual 6 pessoas da tripulação do Emma morreram e sobre qual o imediato Johannessen mantinha tanta reserva? O que a investigação do vice-almirante revelara e o que sabia sobre o macabro culto de Dunedin. E o mais incrível de tudo, que profunda e sobrenatural vínculo era esse entre as datas, que dava um inegável sentido maligno aos vários acontecimentos tão cuidadosamente anotados por meu tio. No dia 1º de março, nosso dia 28 de fevereiro, segundo a linha internacional da mudança de data, sobreviveram ao terremoto e à tempestade. De Dunedin, o Arlet e sua perversa tripulação zarpariam impetuosamente, como se periosamente convocados. E do outro lado do mundo, poetas e artistas começaram a sonhar com uma estranha e úmida cidade ciclópica, enquanto um jovem escultor moldava durante o sono a forma do temível Cthulhu. No dia 23 de março, a tripulação da escuna Emma desembarcara numa ilha desconhecida e lá deixara 6 mortos. Nessa mesma data, os sonhos de homens sensitivos alcançaram uma assombrosa nitidez e tornaram-se sombrios com a perseguição de uma gigante monstruosidade maligna. Um arquiteto enlouqueceu e um escultor subitamente rendera seu delírio.
E o que dizer da tempestade do dia 2 de abril? A data em que todos os sonhos sobre a cidade úmida cessaram e o Willux ressurgiu ileso da sua estranha febre que mantinha aprisionado. Além de tudo isso, o que dizer das referências do velho Castro a anciões submersos vindo de distantes estrelas e preparando um novo reinado a seu fervoroso culto e seu poder sobre os sonhos? Estaria eu prestes a descobrir horrores cósmicos que o homem não tem poder de suportar. Se fosse assim, deveriam ser horrores da própria mente, pois o dia 2 de abril, de alguma forma, puseram um fim a toda a ameaça monstruosa que assolava as almas da humanidade. Naquela noite, após um dia de mensagens telegráficas apressadas e preparativos, despedi-me de meu anfitrião e tomei um trem para São Francisco. Em menos de um mês, eu estava em Dunedin, onde, entretanto, descobri que pouco se sabia a respeito dos estranhos membros do culto que frequentavam as velhas tavernas portuárias. A Ralé do Cais não merece nenhuma menção especial, embora aqui e ali se falasse sobre uma viagem por terra que os mestiços haviam feito, durante a qual sons abafados de tambores e chamas avermelhadas puderam ser notadas nas montanhas distantes. Em Auckland, eu soube que antes o loiro Johannesson voltara de Sydney com os cabelos totalmente brancos, após um interrogatório superficial e inconclusivo, e que depois vendera seu chalé na Will Street e partira com a mulher para sua velha casa em Walsall. Sobre essa agitada experiência, ele não contou nada aos amigos além do que já havia revelado aos oficiais do almirantado. E tudo que fizeram por mim foi dar-me um endereço em Walsall. Em seguida, viajei a Sydney, onde tive conversas infrutíferas com marinheiros e membros do tribunal almirantado. Vi o Arlet, agora vendido em uso comercial no Circular Quay, na enseada de Sydney, e nenhuma nova informação foi agregada. A imagem agachada, com sua cabeça de molusco, corpo de dragão, asas escamosas e pedestal com hieroglifos estava preservada no Museu de Hyde Park. E eu a estudei minuciosamente, considerando-a um trabalho maligno e artisticamente requintado, e com o mesmo mistério, assombrosa antiguidade e estranheza alienígena do material, tal como observara no exemplar de menor tamanho de Lee Grace. Os geólogos, disseram-me o curador, tinham achado um monstruoso enigma, pois eles juravam nunca terem visto pedra como aquela em algum lugar no mundo. Então, estremeci ao lembrar do que Castro havia dito a Lee Grace sobre os primordiais grandes anciões. Eles mesmo tinham se transportado das estrelas e trazido consigo sua imagem. Estremecido com uma revolução mental nunca antes experimentada, resolvi visitar o imediato Johannesson em Walsall. Chegando a Londres, reembarquei imediatamente rumo à capital da Noruega, e num dia de outono eu aportei em um dos bem cuidados cais à sombra de Egberg. O endereço de Johannesson, como descobri, ficava na cidade velha do rei Harold Hardrada, região que manteve vivo o nome de Walsall durante os séculos em que a cidade principal adotava o nome de Cristiânia. Fiz o curto trajeto de táxi e, com o coração acelerado, bati à porta daquele belo edifício com fachada de mármore. Uma mulher vestida de preto e de aspecto tristonho atendeu-me e fui invadido pela decepção quando ela, num inglês hesitante, disse-me que Gustave Johannesson se fora. Não havia sobrevivido muito após o regresso, disse a esposa, pois os afazeres no mar, em 1925, haviam arruinado sua saúde. Ele não lhe dissera nada além do que já havia tornado público, mas deixara um longo manuscrito sobre assuntos técnicos, disse ela, escrito em inglês, evidentemente para salvaguardá-la caso pusesse inadvertidamente os olhos no documento.
Durante uma caminhada por uma estreita rua perto das docas de Gotemburgo, fora derrubado por um fardo de papéis saído de uma janela de um sótão. Dois marujos indianos ajudaram-no imediatamente a levantar-se, mas antes mesmo de a ambulância chegar, ele estava morto. Os médicos não encontraram uma causa específica da morte, mas atribuíram-na a problemas cardíacos e saúde debilitada. Nessa hora, senti minhas entranhas serem corroídas pelo tenebroso pavor que jamais me deixará até que eu descanse, acidentalmente ou de outra forma. Após convencer a viúva de minhas conexões com os assuntos técnicos de seu marido, fornecendo suficientes credenciais para acessar o manuscrito, parti com o documento e, no barco de volta para Londres, comecei a lê-lo. Era algo simples e cheio de divagações, um esforço para fazer um diário post-factum que tentava reconstruir dia a dia a última terrível viagem. Não posso tentar transcrever seu conteúdo na íntegra com todas as redundâncias e pontos obscuros, mas vou ater-me à parte principal para mostrar por que o barulho da água batendo contra o casco do navio tornou-se tão insuportável para mim a ponto de fazer-me tapar os ouvidos com algodão. Johannessen, graças a Deus, não sabia de tudo, mesmo tendo visto a cidade e a coisa. Mas eu jamais voltarei a dormir calmamente enquanto pensar nos horrores que incessantemente nos espreitam por trás da vida no tempo e no espaço, e nas blasfêmias profanas das estrelas ancestrais que sonham no fundo do mar, conhecidas e reverenciadas por um culto de pesadelos que anseia por soltá-las no mundo, assim que outro terremoto reerga novamente sua cidade de pedra, revelando-a ao sol e ao mar. A viagem de Johannessen começara exatamente como ele havia contado ao vice-almirantado. A escuna Emma, com lastro, zarpara de Auckland no dia 20 de fevereiro e sentiu toda a força da tempestade proveniente do terremoto, que deve ter elevado do fundo do oceano os horrores que invadiram os sonhos dos homens. Após recuperar o controle, a embarcação avançava normalmente quando foi abordada pelo Arlet no dia 22 de março. E nesse ponto, pude sentir a tristeza do imediato ao descrever o bombardeio e o naufrágio. Dos satanistas de tez escura do Arlet, ele falava com repulsa. Havia uma característica tão peculiarmente abominável neles que fazia parecer que a destruição era um dever, e Johannessen demonstrava sincera surpresa diante da acusação de crueldade digerida contra o seu grupo durante os procedimentos judiciais do inquérito. Em seguida, levados adiante pela curiosidade e sob o comando de Johannessen no iate capturado, os homens avistaram um grande pilar de pedra despontado no mar. E na latitude sul 47 graus e 9 minutos e longitude 126 graus e 43 minutos, chegaram a um litoral que misturava barro, limo e pedras ciclópicas cobertas de um musgo que não poderiam significar outra coisa a não ser a substância palpável do supremo terror da Terra, a cidade cadáver dos pesadelos de R'lyeh, que foi construída incontáveis eras antes da história pelas formas repugnantes que penetravam através da escuridão das estrelas. Ali jaziam um grande Cthulhu e suas hordas, escondidos em túmulos verdes cobertos de limos, enviando para os sonhos dos sensitivos, finalmente, após ciclos incalculáveis, os pensamentos que espalham o medo nos sonhos dos sensíveis e o chamado imperioso para que os fiéis apartam numa peregrinação de libertação e restauração. Johannessen nada suspeitava a esse respeito, mas Deus sabe que ele acabou vendo bastante. Suponho que o topo de apenas uma montanha, a horrenda cidadela coroada pelo monólito onde o grande Cthulhu estava enterrado, tenha se levantado para fora d'água. Quando penso nas dimensões de tudo o que pode estar se preparando lá embaixo, quase tenho vontade de suicidar-me antes.
Johannes e seus homens ficaram aterrorizados com a grandiosidade cósmica da Babilônia gotejante dos antigos demônios e devem ter deduzido, mesmo sem outros elementos, que isso não se tratava de algo deste ou de outro planeta normal. O medo diante dos gigantescos blocos de pedra esverdeados, do monólito entalhado de assombrosa altura e a impressionante semelhança das estátuas e baixos relevos colossais com a estranha imagem encontrada no estojo do Arlet estão evidentes em cada passagem descrita pelo assustado imediato. Sem saber do estilo artístico nomeado de futurismo, Johannessen aproximou-se muito disso quando falou sobre a cidade, pois, em vez de descrever estruturas ou construções separadamente, atém-se apenas a impressões gerais de ângulos e superfícies. Superfícies grandes demais para pertencer a algo próprio ou característico desse mundo e impiamente carregadas de hieroglifos e imagens horríveis. Menciono a alusão dele a ângulos, pois sugere algo que Willox dissera sobre seus atemorizantes sonhos. Ele dissera que a geometria do local onde o sonho se dava era anormal, não euclidiana e sinistramente repleta de esferas e dimensões que vão além das nossas. Agora, um marinheiro iletrado sente a mesma coisa enquanto encara essa terrível realidade. Johannes e seus homens desembarcaram em um banco de areia lamacento naquela monstruosa acrópole e escalaram com dificuldade os escorregadios blocos titânicos cheios de musgo que jamais serviriam de escada para um mortal. O próprio sol parecia distorcido quando visto através do miasma polarizador que jorrava da perversão encharcada de mar, e um misto de ameaça e suspense espreitava de esguelha esses enganosos ângulos de pedra entalhada, que num primeiro olhar se mostravam côncavos e no momento seguinte, convexos. Algo semelhante ao medo já tinha tomado conta dos exploradores antes mesmo que avistassem qualquer coisa além de pedras, lodo e algas. Cada um deles teria fugido se não tivesse receado a zombaria dos outros, e foi com pouco ânimo que eles, em vão comprovadamente, saíram em busca de souvenirs para levar consigo. Foi Rodrigues, o português, que escalou o pé do monólito e gritou o que havia encontrado. Os demais o seguiram e olharam com curiosidade a imensa porta esculpida com o agora familiar baixo relevo da Lula Dragão. Era como uma enorme porta de celeiro, disse Johannes, e todos sentiram que era uma porta por causa do lintel, da soleira e dos batentes que a guarneciam, ainda que não pudessem determinar se ela estava na horizontal como um açapão ou inclinada como a porta externa de um porão. Como teria dito Willox, a geometria do lugar era toda errada. Se uma pessoa não consegue garantir que o mar e a terra estão na horizontal, a posição relativa de todo o resto lhe parecerá fantasticamente variável. Breeden forçou diversos pontos da pedra sem resultado. Em seguida, Donovan apalpou delicadamente as bordas, pressionando cada ponto separadamente enquanto prosseguia. Ele escalou interminavelmente a grotesca pedra talhada, se é que se pode dizer escalar enquanto uma superfície é horizontal. Enquanto os homens se perguntavam como poderia existir uma porta tão grande no universo. Depois, lenta e delicadamente, o topo do gigantesco painel de meio hectare deslocou-se em direção a seu interior e eles viram que estava equilibrado. Donovan deslizou-se ou de algum modo impulsionou-se para baixo ou ao longo do batente e se reuniu novamente com os companheiros. E todos juntos assistiram ao estranho recuo do monstruoso portal esculpido. Nessa fantasia de distorções prismáticas, o portal se moveu de modo anômalo, em sentido diagonal, parecendo contrariar todas as regras da matéria e da perspectiva. A abertura era negra, carregada de uma escuridão quase palpável. Essa tenebrosidade, de fato, era uma qualidade positiva,
pois ela escurecia parte das paredes internas que deveriam ser visíveis e liberava um tipo de fumaça que estava aprisionada há longas eras e ocultava o sol, à medida que se retirava em direção ao céu convexo como asas que se batem. O odor exalado pelas profundezas das recém-abertas portas era insuportável, e depois de algum tempo, Hawkins, que tinha uma audição prodigiosa, pensou ter ouvido um som vil e lamurioso vindo de baixo. Todos prestaram atenção e estavam ouvindo quando a coisa surgiu gosmenta, espremendo sua imensidão gelatinosa e verde pela abertura negra, e alcançou o contaminado ar exterior da nefasta cidade da loucura. A pobre caligrafia de Johannesson perdeu vigor quando ele escreveu isso. Dos 6 homens que nunca retornaram ao navio, ele acredita que 2 tenham morrido de puro medo naquele instante maldito. A coisa não pode ser descrita. Não há uma linguagem para tais abismos de tormento e loucura imemorial. Tais contradições sobrenaturais de toda a matéria, força e ordem cósmica. Uma montanha caminhava ou arrastava-se. Meu Deus! Será surpresa para alguém que em algum lugar do mundo um arquiteto tenha enlouquecido e que o próprio Willox tenha delirado com febre naquele momento telepático? A coisa dos ídolos, a criatura pegajosa e verde que veio das estrelas despertara para reclamar o que lhe pertencia. As estrelas estavam novamente alinhadas, e aquilo que o culto tão antigo não fora capaz de levar a cabo por seus próprios meios, foi feito por um bando de marinheiros inocentes por acidente. Após 20 vintilhões de anos, o grande Cthulhu estava novamente lívido e ávido de prazer. 3 homens foram varridos pelas frouxas garras antes mesmo que se virassem. Que descansem na paz de Deus, se é que há paz nesse universo. Eles eram Donovan, Guerreira e Armstrong. Parker escorregou, enquanto os outros 3 corriam desesperadamente pelos intermináveis cenários de pedra recoberta de limo verde em direção ao barco. E Johannesson jura que foi engolido por um ângulo de pedra talhada que não deveria estar lá. Um ângulo que era agudo, mas se comportava como obtuso. Assim, apenas Bridget e Johannesson alcançaram o bote e remaram desesperadamente para o Arlet, enquanto a gigantesca monstruosidade se movia pesadamente sobre as pedras escorregadias e debatia-se hesitante à beira d'água. O vapor não estava completamente esgotado, apesar de nenhum homem ter ficado na embarcação. Então bastaram apenas alguns instantes de intensos esforços entre o leme e os motores para pôr o Arlet em movimento. Devagar, em meio aos distorcidos horrores daquela indescritível cena, ele começou a agitar aquelas águas mortais. Enquanto sobre as pedras talhadas daquela paia sepulcral que não era do mundo, a coisa titânica das estrelas babava e berrava como Polifemo ao amaldiçoar o barco de Odisseu. Então, mais ousado que o lendário Ciclope, o grande Cthulhu escorregou lúbrico para a água e começou a perseguição, produzindo várias ondas com suas braçadas de potência cósmica. Breeden olhou para trás e enlouqueceu, gargalhando e gargalhando estridentemente em intervalos até que a morte veio buscá-lo na cabine, enquanto Johannesson perambulava delirante pelo convés. Mas Johannesson ainda não tinha desistido. Sabendo que a coisa poderia facilmente alcançar o Arlet enquanto a pressão do vapor não atingisse o máximo, desesperado, tentou uma manobra arriscada. Regulou o motor em velocidade máxima e correu pelo convés como um raio para reverter a roda do leme. Formou-se um turbilhão de espuma na água fétida e, enquanto a pressão subia mais e mais, o bravo norueguês conduzia seu barco em rota de colisão com a aberração gelatinosa que o perseguia e se erguia acima da espuma imunda como a polpa de um galeão demoníaco. A terrível cabeça de polvo com tentáculos retorcidos quase chegou ao gurapés do robusto iate. Mas Johannesson prosseguiu implacavelmente.
Houve um estrondo como de um balão estourando, o escorrer de uma substância nojenta como se um peixe-lua fosse esviscerado, um odor nauseabundo como de 1000 covas abertas e um som que o cronista não se atreveu a registrar. Por um instante, o iate foi envolvido por uma nuvem acre verde cegante. E depois, apenas uma maligna agitação à popa, onde, Deus do céu, a espalhada plasticidade daquela inominável criatura celeste estava nebulosamente recombinando-se em sua forma original, enquanto se distanciava-se cada vez mais do Arlet, que ganhara o ímpeto com o aumento do vapor. Isso foi tudo. Depois disso, Johannesson limitou-se a refletir sobre o ídolo na cabine e prover a alimentação para si e para o maníaco gargalhante ao seu lado. Ele não tentou navegar após a imprudente experiência naquela rota, pois a reação lhe havia arrancado algo da alma. Veio então a tempestade do dia 2 de abril e a quantidade de nuvens turvou sua consciência. Então, há uma sensação de vertigem espectral através de golfos líquidos de infinitude, de trajetos atordoantes sobre oscilantes universos na cauda de um cometa, e de mergulhos histéricos das profundezas até a Lua, e da Lua de volta às profundezas. Tudo isso animado por um coro gargalhante daqueles disformes e hilários deuses ancestrais e os esverdeados diabos zombeteiros de Tártaro com asa de morcego. Saído desse sonho veio o resgate, o Vigilant, o tribunal do vice-almirantado, as ruas de Dunand e a longa viagem de volta para a velha casa junto ao Egberg. Ele não podia contar isso. Eles o considerariam um louco. Então, escolheu escrever o que sabia antes que a morte viesse, mas sua esposa jamais deveria desconfiar. A morte em si viria como uma bênção se ao menos apagasse suas lembranças. Esse foi o documento que li. E agora eu o depositei na minha caixa de latão ao lado do baixo elevo e dos papéis do professor Angel. Juntarei meu relato a eles, prova de minha sanidade, que correlaciona informações que espero que jamais sejam relacionadas novamente. Vi tudo que o universo contém de horror, e mesmo os céus de primavera e as flores de verão podem ser um veneno para mim. Mas não creio que minha vida será longa. Assim como meu tio se foi, como o pobre Johannesson se foi, eu também devo ir. Eu sei demais, e o culto ainda vive. Cthulhu também vive, suponho, naquele princípio de pedra que o abrigava desde que o sol era jovem. Sua amaldiçoada cidade está novamente submersa, pois o Vigilant navegou aquelas águas novamente depois da tormenta de abril. Mas seus sacerdotes na terra ainda gritam, pulam e matam ao redor de monólitos coroados de imagens em lugares isolados. Ele deve ter ficado preso em seu abismo negro durante o naufrágio. Do contrário, o mundo estaria gritando de pavor e frenesi. Quem sabe o final? O que emergiu pode afundar, e o que afundou pode emergir. A repugnância aguarda e sonha nas profundezas, e a decadência se espalha sobre as titubeantes cidades dos homens. O tempo virá, mas não devo nem posso pensar. Rezo para que, caso eu não sobreviva a esse manuscrito, meus executores prefiram a cautela à ousadia e garantam que ninguém mais o veja. Fim do conto O Chamado de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Obrigado por ter acompanhado até aqui e espero que tenha gostado.